Como criar um super-herói? Escolhendo os atributos do super-herói. Defina os poderes. Como os poderes moldam a identidade do herói. É razoável escolhê-los agora e conceber o personagem de acordo com eles. Inúmeros poderes já foram usados por outros autores. Então tente inventar algo original. Você pode criar um personagem com mais de uma habilidade, como a superforça e a capacidade de voar. Combinar vários poderes vai ajudar a diferenciar seu novo super-herói de outros já existentes. Mas também existem heróis sem nenhuma habilidade natural, que dependem apenas de apetrechos e treinamento, como o Batman e a Viúva Negra. Outros se especializam numa única arma ou arte marcial. Essa dedicação impõe respeito, mas os torna suscetíveis a certos tipos de ataque, e portanto mais frágeis, criando possibilidades interessantes que podem ser exploradas pelo autor. Dê ao herói uma falha ou fraqueza trágicas. A falha mortal é uma condição que o personagem tem de contornar regularmente. O público se cansa fácil de heróis sem nenhuma vulnerabilidade. Mas, quando ele é imperfeito, suas batalhas ficam mais interessantes e o investimento emocional por parte do público aumenta. Por exemplo, a fraqueza do super-homem é a Kryptonita. A do Batman, uma obsessão por fazer justiça com as próprias mãos, surgida quando ele testemunha o assassinato dos pais. As falhas ou fraquezas podem ter uma natureza emocional, psicológica ou física. Desenvolva a personalidade do herói. Ele pode ser alguém que vive duas identidades. A do cotidiano e a que usa quando combate o crime. Cada uma das quais pode ter uma personalidade e atributos distintos. Defina as características de cada uma dessas identidades. Clark Kent. O nome usado pelo super-homem no dia a dia. É um rapaz que usa óculos. Discreto. Cuidadoso. Introvertido. Mas, como sabemos, ele pode se transformar no super-homem, cujos poderes o tornam apto a combater os mais terríveis vilões. Essas duas figuras são muito diversas uma da outra. Quando o herói mantém uma identidade secreta ou tenta se passar por um João Ninguém perante a sociedade, é forçado a conciliar esses dois mundos. O que dá profundidade ao personagem e o deixa mais interessante. Evite plagiar outros heróis. É improvável que você vá conseguir achar algum superpoder inédito. Mas faça pequenos ajustes para que ele não pareça copiado de outro personagem. Na hipótese de seu personagem ter poderes similares aos do super-homem, dê a ele nomes e história de origem diferentes para torná-lo único. Crie um super-herói inigualável. Se você se interessa pelo assunto a ponto de querer criar seu próprio herói, já deve conhecer bem os estereótipos deste gênero. Em vez de criar um super-herói aos moldes de todos os outros que já existem, quebre as regras e busque a originalidade. Dê ao personagem uma combinação singular de habilidades e características. Um super-herói pode ser original em todos os aspectos. Você pode até criar um personagem cujo superpoder é uma desvantagem e não uma vantagem. Ou talvez ele tenha habilidades convencionais, mas acabe nunca as usando por medo ou nervosismo. Use os super-heróis populares como referência. Quando você tenta pensar num super-herói tradicional, o que lhe vem à cabeça?
E como o seu personagem pode se diferenciar desses chavões? Criando as origens do super-herói. Invente o histórico do protagonista. Neste gênero, os antecedentes do super-herói são chamados de origem. Eles sugerem como era sua vida antes de se tornar herói e até mesmo como ele veio a ser um. E revelam a dimensão humana do personagem, o que desperta a simpatia e a identificação do público. Muitas vezes, o desejo de fazer justiça dos super-heróis vem de um passado trágico. Bruce Wayne presenciou o assassinato dos pais. Peter Parker perdeu o tio. Infortúnios que os motivaram a empregar e desenvolver suas habilidades, sobrenaturais ou não. O dilema e o conflito interno ajudam a moldar o personagem e sua história. Quando elaborar as origens, pense em que conflitos e problemas ele enfrentou e que podem ter feito dele o herói que é agora. Pense na trajetória dos superpoderes. Uma vez escolhido o histórico do personagem, é hora de decidir se ele nasceu com as habilidades que tem ou se as adquiriu ao longo da vida. A maneira como ele as descobriu ou adquiriu desempenha um papel importante em sua identidade. Responda a estas perguntas. Qual foi a reação inicial do personagem às habilidades? Quanto tempo ele levou para assumi-las? Sua sobrevivência depende dos poderes? Ele tenta fazer o menor uso possível deles? Ser superpoderoso é motivo de orgulho ou de vergonha para o personagem? Os superpoderes devem ser parte de sua jornada. Não seria interessante se o personagem tivesse uma relação estagnada com as próprias habilidades? Um pouco de tentativa e erro e conflitos internos a respeito do modo de usá-las são meios de deixar a história envolvente. Estabeleça a relação dele com a comunidade. Alguns super-heróis são odiados, temidos, até o povo perceber que o Batman e o Homem-Aranha eram úteis. Eles eram vistos como uma ameaça. É importante que o público entenda como se dá o relacionamento entre o herói e a sociedade que ele protege. Anti-heróis, como o Deadpool e o Esquadrão Suicida, ainda que odiados em suas cidades fictícias, são amados por leitores de quadrinhos e fanáticos por cinema. Essa abordagem pode render experimentos divertidos na narração e na evolução do personagem. Crie os inimigos e antagonistas. Todo super-herói precisa combater um ou dois bons vilões. Crie-os da mesma maneira que o fez com o protagonista, mas sem revelar muitos detalhes sobre eles no início. Revelar o histórico, o caráter e as motivações dos vilões aos poucos os torna mais atraentes e misteriosos. O passado do vilão e do super-herói podem estar entrelaçados, ainda que este não saiba. Essas conexões poderiam ser descobertas pelo protagonista à medida que a trama se desenrola. E assim a narrativa e os personagens ganham mais profundidade. A história de Luke Skywalker, por exemplo, teve complicações inesperadas quando ele descobriu que o vilão era seu pai. Seja por poderem culpar alguém por tudo que acontece de mal, seja por terem a oportunidade de entender melhor os motivos de quem pratica a maldade. Os leitores costumam ser muito fascinados pelos supervilões. Criar um ótimo vilão é um passo importante na criação de um super-herói. Seu antagonista poderia ser uma versão negativa do herói. O superpoder do primeiro pode ser incompatível com o do segundo. Por exemplo,
o que dá um bom pretexto para a rivalidade entre eles, criando a imagem do super-herói. Escolha o gênero e a constituição física do personagem. Super-heróis vêm em todas as formas, tamanhos e sexos. Alguns sequer são humanos. Agora também é o momento de pensar na compleição do herói. Os superpoderes que ele tem influenciam em sua aparência? Leve algumas questões em consideração. Ele tem uma força descomunal? Ou um corpo esguio e flexível seria mais apropriado? O superpoder está relacionado ao gênero? Desenhe a indumentária do super-herói. As cores, o estilo e os acessórios devem ser compatíveis com a personalidade e os superpoderes. Decida de que tipo de arma seu personagem dependerá. E se ele terá uma arma emblemática que ele mesmo inventou. Ao desenhar a indumentária, pense nas cores. Cada cor simboliza algo diferente. O branco, por exemplo, pode sugerir inocência ou santidade. E o preto costuma ser mais associado às trevas e aos vilões. Dê uma marca ao personagem. Com um símbolo, seu herói será mais memorável e seu traje parecerá completo. Basta observar como são icônicos o S no peito do super-homem ou a caveira na camiseta do justiceiro. Um bordão também pode ser útil, desde que seja cativante, sem ser comprido ou brega. Crie uma pose emblemática para o personagem, se isso combinar com seus poderes. Mas é óbvio que a pose é secundária em relação às armas, aos carros e aos instrumentos usados por ele. Cada um desses itens deve receber um nome e uma participação importante na história. Crie a alcunha do super-herói. O nome é o gancho que capta o interesse das pessoas. É claro que a trama e as qualidades do personagem serão os grandes responsáveis pelo amor do público. Mas é o nome que o torna memorável e instiga o leitor em primeiro lugar. Teste várias técnicas para dar nome ao personagem. Muitos autores agrupam dois substantivos para formar o apelido, como no caso do Homem-Aranha. Outros usam um adjetivo e um substantivo. Super-Homem ou Viúva Negra, por exemplo. O codinome pode ter relação com os superpoderes, com a personalidade ou com a verdadeira identidade do personagem. Como a esta altura do processo você já deve ter elaborado todo o pano de fundo, desde as origens até os superpoderes. Essas informações o ajudarão a inventar um bom nome. Decida se ele terá um parceiro. Outra solução possível é formar um time de heróis. Baseie-se em outras equipes de sucesso, como o X-Men, a Liga da Justiça ou os Vingadores, cujos membros também têm trajetórias isoladas do grupo. Desenvolva o parceiro ou a equipe com o mesmo método empregado na criação do super-herói. Depois invente as histórias de origem de cada um e de como eles se juntaram. Considere tudo isto. O parceiro ou a equipe são competentes ou atrapalhados? Foram inimigos do herói um dia? Foram afetados pela mesma tragédia que ele? São amigos ou irmãos? Eles se uniram depois que o herói os ressuscitou? Ou vice-versa?